Olá, eu sou a Luli e esse é o quadro Papo Reto, porque o papo não faz curva. E esse é o primeiro vídeo do quadro Papo Reto que eu criei aqui no canal, que é basicamente compartilhando experiências, sentimentos, e eu também curto muito livros, palestras de autoajuda, então eu tenho assim... Eu usei isso aqui pra estar conversando com vocês, que eu vivo filosofando e eu pensei, por que não trazer aqui? Porque pode não significar nada pra você, mas talvez possa salvar ou mudar a sua vida, como iremos saber se eu não fazer, não é mesmo? Se inscreva no canal se você quer acompanhar, eu também posto outro tipo de vídeo e costumo separar tudo em playlist, porque como esse canal não sabe o que é nicho, a gente não define um assunto exclusivo, até lá a gente separa em playlist. Então se você gosta de determinados tipos de vídeos meus, provavelmente tem nicho próprio pra isso, então você não é obrigado a assistir vídeo que você não gosta, até eu me decidir o que eu quero fazer desse canal. Vamos lá. Hoje eu decidi falar sobre culpa, e por que eu decidi falar, sobre culpa? É porque eu esperei um ciclo da minha vida fechar para que eu tirasse conclusões e pegasse experiências para trazer aqui para vocês, tá bom? Lembrando que eu tenho só 24 anos, não sou nenhuma guru, então não me julgarás, tá bom? Então vamos começar. Eu já gravei vídeos assim, só que eu nunca postei, então é muito estranho gravar vídeos assim, falando, sabendo que vai postar, mas iremos seguir, logo eu vou me acostumar. Mas o que é? Eu vim falar sobre culpa, que é um sentimento que a gente não ouve muito falar. A gente ouve falar muito sobre amor, paixão, medo, tristeza, desespero, mas a culpa, pelo menos eu, nunca vi ninguém enfatizar a culpa, e a culpa, pra mim, foi uma coisa que pegou muito, né? Quando você passa por situações na sua vida como eu passei, às vezes a gente conversa com pessoas e essas pessoas dão os melhores conselhos, principalmente se você tentar se aconselhar com pessoas que te amam de verdade. Mas o que acontece é que o autoconhecimento, ele é algo que tem que ser vivenciado se você quer ter um mínimo de sucesso pessoal ou até financeiro, né? Então foi isso que aconteceu. Aconteceu situações na minha vida que fez com que eu parasse para pensar e conversasse com pessoas que enfatizaram algumas coisas que na vivência delas faziam sentido ser mais enfatizado, e minimizaram coisas que na vivência delas não tinham tanta importância. E depois de um período grande de tempo, não muito grande, porque eu tenho 24 anos, mas é sério, mas assim, período, considerável, 2 anos, 3 anos considerável, eu convivi com um sentimento do qual eu não sabia entender muito ele. E sobre o contexto, é isso que eu quero enfatizar aqui, sobre o contexto do que aconteceu, eu não tinha estado errada, mas eu tinha culpa, entendeu? Estar errada e ter culpa é coisas totalmente diferentes. Você pode sentir culpa por uma situação que não necessariamente você está errado ou errada, mas você tem culpa. E não tem o que fazer, você sente culpa. E eu passei um tempo grande para detectar essa culpa. E eu comecei a me alimentar melhor, fazer exercício, yoga, que, gente, os nomes das posições de yoga, pelo amor de Deus. Mas eu comecei a buscar o equilíbrio do meu corpo, mente, sabe? Uma questão mais saudável, não estética. Eu não estou falando de estética aqui, eu estou falando de saudável, de estar bem com você mesmo, estar se alimentando o seu corpo e não sentimentos de frustrações, que é o que acontece quando a gente não se alimenta bem. A gente está se alimentando os nossos sentimentos maléficos, digamos assim, né? Nossos sentimentos maléficos, e não necessariamente o nosso corpo, que precisa de vitaminas e nutrientes. Então, o que acontece? Quando eu comecei a alinhar, eu comecei a perceber o autoconhecimento. E existe uma coisa chamada vibração. Eu pretendo trazer vídeo sobre isso e trazer vídeo de quem fala sobre isso, né? Porque não é autoria minha, é de pessoas que estudaram para isso. E vibração é algo que você emana, sabe? E se você acredita em lei da atração, meu querido, você vai adorar sobre o assunto de vibração. Mas você emana e isso gera a sua vida e as suas decisões e os seus pensamentos. E o que acontece? Eu convivi muito tempo com a culpa. É aquilo que eu estou falando para vocês. Se a gente olhar sobre um ângulo completo, talvez, da situação da qual eu vivenciei, não necessariamente
estou errada, mas eu carreguei culpa. E a culpa, ela estagna a gente. A culpa faz com que a gente alimente pensamentos e uma vozinha interna da gente, que ela vai diretamente no nosso ego e que ela fere diretamente a nossa estima. E ferindo a nossa estima, ela faz com que a gente se submeta a situações, ou que a gente nos subestime, ou que a gente nunca dê um passo além do que a gente realmente quer fazer. É horrível isso, é um sentimento muito ruim. A nutrição da culpa faz com a gente não vale a pena. E a culpa, ela é muito fácil de ser liberada, porque às vezes um simples pedido de desculpa ou um simples pedido de perdão, esteja você errado ou não na situação, se você carrega a culpa. Principalmente se você carrega a culpa por muito tempo. E às vezes isso não pode ser bem compreendido pelas outras pessoas. E tá tudo certo, né? Porque já pensou, se todo mundo pensasse como a gente vida seria uma merda. Mas se você tem o autoconhecimento e você detecta que você está sentindo culpa e que você não estava errada em tal situação, mas você carrega a culpa, pelo menos com base na minha experiência e no que eu vejo, no que eu li e no que eu entendi, às vezes o pedido de perdão é mais para você do que necessariamente para a pessoa, entende? Então, não é só um pedido de perdão de vai, me desculpa, e tá tudo certo. Não, a pessoa não precisa voltar para sua vida. Apenas você se livrar do sentimento de culpa. Vamos lá, tem como se livrar do sentimento de culpa sem necessariamente pedir desculpa. Às vezes não dá para pedir desculpa, às vezes a pessoa não está mais na sua vida ou não está mais em vida, né? A pessoa às vezes morreu e você carrega esse sentimento de culpa. Quando você está nessa situação, o ideal a se fazer é você entender a situação e de alguma forma se desculpar. Não necessariamente precisa ser com a pessoa, mas você pode se desculpar com a situação em si, ou repará-la de alguma forma, né? Tem uma frase, eu não vou tentar falar aqui, porque eu com metáforas e frases prontas sou uma negação, mas é alguma coisa do sentido que eu ouvi isso em algum lugar, que é a distância entre bondade e reparação é bem curta, sabe? Às vezes você está sendo bom para alguém, e às vezes essa pessoa fala, cara, que pessoa que está sendo gentil, às vezes de graça, e às vezes para essa pessoa isso soa como reparação. E a reparação, ela anula a culpa. E se você não sofre com culpa, isso não faz o menor sentido para você. Mas se você sofre com culpa, a sua vida, ela é literalmente libertada. Você sente uma libertação interna muito grande. E quando você se desculpa, ou você pede perdão, ou você repara uma situação, não precisa ser necessariamente com a pessoa, mas você às vezes, vamos supor, você agir mal com alguém, e você repara a sua vida e transforma as suas atitudes, até você não se ver mais repetindo esse tipo de atitude, pode ser tão libertador quanto pedir perdão para alguém. Então, a culpa é um sentimento pequeno, é um sentimento silencioso, da qual a gente às vezes não detecta, mas ela está ali. E quando você consegue se libertar dela, às vezes é sinônimo de você conseguir realizar projetos que você nunca conseguiu tirar do pensamento ou do papel. Às vezes simboliza você deixar para trás alguma coisa que você carrega ali no seu interno. Porque há uma grande diferença entre você deixar as coisas para trás e você simplesmente parar de falar delas ou dizer que deixou elas para trás. Às vezes elas não estão atrás, elas estão ali, regendo constantemente as suas atitudes. E no momento que você se livra, é bizarro. É bizarro. É realmente bizarro. E é tudo que gira em torno de sentimento. É incrível a vida, ela pode ser, sabe? Claro que no processo entre você sentir culpa, você detectar a culpa, você encontrar um ponto para se livrar da culpa, sendo pedindo perdão, sendo você reparando isso com outras pessoas, ou sendo você mudando totalmente as suas atitudes para que você não volte a cometer esse ato que gerou culpa para você, há uma distância enorme. É um processo, como eu já disse, de autoconhecimento, é um processo de entendimento, sabe? Não é você simplesmente, ai meu Deus, eu sinto culpa, me desculpa,
por tudo, amém. Não, não é isso, não é isso. É você, de fato, se livrar da culpa. E esse vídeo é sobre isso. É sobre você se livrar e sobre você entender que dentro de você pode haver um sentimento de culpa sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você não deixou para trás. E que pode não fazer sentido pro resto do mundo, mas você carrega essa culpa. E você precisa se livrar desse sentimento. Porque a culpa, ela tá ali, ó, com medo. E aprenda isso aqui já assim, adiantando para vocês conteúdo nesse canal. O medo é o pior sentimento, é a pior vibração que você pode passar para as pessoas. E o medo, ela nada mais é do que um reflexo da ignorância. De alguma coisa que você desconhece, talvez. E a culpa é pelo mesmo sentido. Às vezes você não pede perdão ou desculpa para alguém, porque você fica visando a atitude da pessoa. Às vezes você simplesmente não tem a possibilidade mais de pedir perdão para essa pessoa e você simplesmente anula qualquer outra situação ou qualquer outro cenário onde você pode reparar isso de alguma forma, não necessariamente com a pessoa, mas sim com outras situações que vai te libertar da culpa, porque a culpa é com você. Entendeu? Necessariamente você pedir perdão para alguém ou você reparar outras pessoas que vá te isentar e te libertar desse sentimento de culpa que você carrega para você, e não há só um caminho para você se liberar da culpa. Não é só a reparação da pessoa que te liberta da culpa. Não é só o perdão que te libera da culpa. E tem a reparação, né? Que vamos supor que você tenha feito mal para alguém e essa pessoa não está mais acessível, mas você pode beneficiar outras pessoas que estão na mesma situação que essa pessoa que você fez mal, e isso pode te refletir a liberação da culpa. Resumindo, o que eu estou dizendo é que não há só um caminho para você se libertar da culpa, mas o ato de você conseguir detectar a culpa e você encontrar maneiras de se libertar dela, talvez seja o primordial para sua vida, dar aquela alavancada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!